nós vamos começar a nossa programação do dia, as nossas mesas redondas. Hoje nós vamos começar com o pessoal da Fortinet, gerenciando uma mesa redonda com a mediação da Graça Sermu. É uma mesa muito interessante, onde nós vamos conversar sobre o tema identificação e mitigação de ataques. Como lidar com esses impactos e gerenciar de forma inteligente os riscos nos home office. Nós estaremos aí com alguns CISOs que a Graça vai apresentar para vocês. Boa discussão, gente. Participem através do nosso chat. Graça, é com você. Ok, Cida, obrigada. Já estamos aqui a postos com todos os nossos participantes. Podem aparecer, pessoal. Agora já podemos aí liberar os nossos áudios, isso, maravilha, uma galeria fantástica aí com a gente hoje, muito bom. Bem, como eu falei para vocês no início, né, a nossa mesa redonda, hoje é um dia de atividades, falei para vocês arregaçarem as mangas, passarem aí o dia conosco em todas essas mesas redondas. Muito obrigada aí pela audiência já fantástica aí no início do dia. Como a Cida anunciou, nós temos hoje, ao longo do dia, diversas mesas redondas. Em cada uma delas, nós contamos com a parceria dos nossos, da indústria, né, de todos aqueles que hoje estão colaborando com conteúdos, com insights, com experiências, com soluções, né, na nossa feira tecnológica, mas principalmente aqui na nossa mesa redonda, trazendo experiências e trazendo conhecimento para compartilhar com vocês. O tema dessa mesa redonda é muito interessante porque nós estamos vivendo realmente um momento muito importante. Ontem a gente falou sobre isso, né? Começamos na hora certinha, cravada, hein? Estamos cada vez mais tentando entender tudo o que está acontecendo, mas enquanto isso os ataques não param, né? Ontem mesmo já fomos surpreendidos na mídia com mais um vazamento grande de dados. Não passa um dia que a gente não tenha uma informação sobre uma empresa está sendo atacada ou sofreu um vazamento de dados, ou golpes também que estão sendo direcionados para as pessoas, para a sociedade em geral, e isso é o efeito realmente do que a gente está vivendo. Então, o foco desse debate é justamente falar sobre esse cenário. Como cada um de vocês está lidando com isso, como é que está vendo essa volumetria e como é que a gente pode atuar. Eu vou fazer o seguinte, né? Para a gente poder não demorar muito nas apresentações, nós estamos com um time muito bom. Cada vez que participar ou for falar, eu acho que vocês podem se apresentar também para a gente poder ganhar um pouco mais de tempo. Eu quero chamar agora aqui nessa mesa redonda o Frederico, que já esteve comigo ontem. Bom dia, Fred. Está novamente aqui já para participar conosco e trazer alguns insights aí na abertura dessa mesa redonda. Estamos falando aí de algo extremamente preocupante, né, Fred? E a volumetria aumentou bastante, os ataques e as notícias não param. Então, como é que a gente lida, como é que mitiga, como é que consegue reagir rápido, tendo uma crise, uma pandemia em curso? Bom dia, Graça. Bom dia a todos. Eu sou Frederico Tostes, Country Manager e Vice-Presidente para a América Latina, da Fortinet e responsável pela área de cloud. E, Graça, exatamente isso. A gente passa por uma pandemia e tenta que o mundo não se transforme. Mas a gente viu nos últimos meses umas mudanças radicais na forma de trabalho e na forma com que as empresas trabalhavam. Então, desde todos os funcionários indo trabalhar em home office até uma transformação digital em diversas empresas que vêm se adaptando de uma forma muito rápida para continuar no mercado. E com isso, vem todos os riscos e problemas que a gente vê acontecendo aí todos os dias. Quer dizer, uma empresa que estava preparada para trabalhar com todos os seus funcionários dentro de casa teve que se adaptar muito rápido a esse novo modelo e agora tem que se redesenhar para que esse modelo seja tão eficiente quanto o modelo que ela tinha antes do ponto de vista de segurança e controle de acesso. Porque, na verdade, você está levando a empresa para dentro da casa dos seus funcionários. E aí você tem riscos associados muito maior do que você estava acostumado num ambiente mais controlado. Então, a gente já estava
com o Bring Your Device, com algumas visões para isso, mas quando você leva para casa do seu funcionário, você expande a comunicação da sua rede para uma rede completamente nova, onde tem diversos dispositivos que não são somente os dispositivos móveis, são os computadores pessoais dos filhos dele que estão fazendo aula online, o computador da esposa e infraestruturas que não estavam preparadas para isso, nem do ponto de vista de conectividade, nem do ponto de vista de segurança. Então é exatamente, eu acho, esse ponto que a gente vai hoje aproveitar a presença de todos esses ilustres convidados aqui para poder discutir os desafios que a gente vai viver aí do ponto de vista de ataque. Obrigado, Graça. Obrigada, Fred. Bom, as regras, né, eu vou começar direcionando para alguns de vocês algumas questões, mas vocês sabem, né, temos aqui as nossas reações, então, na verdade, eu sou a senhora do tempo, né, então vou controlando aqui com essa indicação e também no momento que vocês quiserem falar, eu também vou controlando aqui a participação de vocês. Igor, bom dia, tudo bem? Bom dia, Graça, tudo bom? Mais uma vez aqui conosco. Igor, nosso tema, né, vamos tentar focar aí no nosso assunto, e o Frederico tocou num ponto importante, que ontem, ao longo do dia, foi muito comentado, né? Esse ambiente onde as empresas e as pessoas, na verdade, não as empresas, as pessoas estão trabalhando hoje, ele é muito diversificado, né? Em termos tecnológicos mesmo. Mesmo no caso das empresas que colocaram num Uber, eu sei de casos assim, né? Num Uber, o desktop, tudo que era possível para que o funcionário levasse para casa, mesmo assim você tem um ambiente realmente bastante diversificado. Então, o quanto que isso está dificultando, o quanto que isso estressa esse cenário de ataques. Eu queria que você também se apresentasse aí na sua colocação, falasse um pouquinho aí da sua Bom dia inicialmente a todos. Bom, Graça, é aquilo que eu comentei num outro bate-papo nosso, de uma hora para outra, muitas empresas se viram numa situação de colocar boa parte da sua operação em home office. Então, a principal preocupação que antes era, estamos seguros em nosso ambiente, passou a ser, né, está tudo funcionando 100% em home office? Só que para esse plano entrasse efetivamente em produção, para muitas empresas que não tinham plano de continuidade operacional de negócio, tiveram que desconstruir algumas políticas e alguns controles para operacionalizar toda essa força-tarefa e depois remediar as brechas. Só que aí veja que interessante quanto aos ataques. Antes, uma empresa, por exemplo, de 1.000 funcionários, o cybercrime, um atacante, ele tinha apenas, vamos dizer, uma porta de entrada para fazer ali as suas validações, enumerações, e agora passou a ter 1.000, não só mais uma. Por que 1.000? Imagina, os funcionários em casa, com seus devices, principalmente modems, roteadores, com firmwares desatualizados, com brechas a serem exploradas. Por exemplo, no primeiro trimestre desse ano, houve um aumento de 350% de golpes de ransomware dedicados ao Brasil. Mais de 3.000 novos domínios maliciosos relacionados à pandemia foram registrados. Interessante que grande porcentagem, analisando, né, a tipografia, a formatação desses e-mails de phishing, dessas campanhas, eram relacionados a programas de pedidos de comida, campanhas feitas com logomarca das empresas, até mesmo com acesse aqui seu Olerite disponível agora online. E a única arma que restou, obviamente, todas as empresas devem ter desenvolvido ali seus controles de VPN, MDN, VDI, criptografia, CASB, enfim. Mas o fator humano ainda, ele é determinante no sucesso desses controles. Por mais que nós tenhamos ali desenvolvido já boas tecnologias, se não houve um programa de conscientização, muitos ainda vão cair nessas armadilhas. Porque, assim como a pessoa teve, vamos dizer, um relaxamento em casa quanto à vestimenta, muitos também tiveram um relaxamento por estarem fora do ambiente da empresa, imaginando que há menos controles agora, né? Então, a expectativa é que se trabalhe bastante em cima disso, para que essa força de trabalho que está em casa
ela não se torne um sistema legado, né, anexado à empresa, o que pode ocasionar aí muitos problemas. Perfeito. Você trouxe números muito bons, né? Quer dizer, bons no sentido de que ilustram e ruins no sentido que mostram o crescimento, né? E o avanço. E nós estamos acompanhando isso nas páginas aí dos jornais no dia a dia. Mas eu quero me ater a um aspecto que você colocou de como reagir a isso. Quer dizer, o cenário já foi colocado, né? O cenário está claro, um cenário bastante vulnerável. E você falou sobre as maneiras, as formas, né, de reagir a isso, VPNs, eu sei de empresas que abriram aí, né, de uma hora para outra, uma quantidade absurda, né, de VPNs, outros que também buscaram ir para a nuvem muito rapidamente. Eu queria ouvir outras experiências nesse sentido, de como foi essa reação. Quem pode contribuir um pouquinho para essa reação em relação a esse cenário? Os nossos participantes. Vamos lá, essa mesa redonda é para fazer com que vocês se coloquem. Bem, o Régio vai falar. Ótimo. Vamos lá. Então, o que acontece é que nesse cenário, assim, as empresas, como o Igor já falou, de uma forma muito urgente, teve que partir para disponibilizar os ambientes para os seus colaboradores, né? E o que eu vejo é que o home office, ou acesso remoto, sempre foi visto como um acesso VPN. E a gente conseguiu perceber que o acesso VPN não é o único meio de disponibilizar recursos para os colaboradores trabalharem. Então, assim, muitas ferramentas de colaborações estão disponíveis em nuvem, né? Não há necessidade aí de estabelecer uma conexão VPN com as empresas. E, além disso, com o surgimento de muitas aplicações disponíveis no modelo de SaaS, os colaboradores também já estavam ou dentro dos seus ambientes ou até em casa, já tinham acesso a essas meios de trabalho, né? Então, assim, aí com isso, né, a gente potencializou cada vez mais os riscos de segurança da informação, porque, assim, a gente tem uma preocupação quando fala em receber uma ameaça cibernética do tipo ransomware por e-mail, né? Mas hoje os colaboradores estão usando seus computadores em casa, que nós sabemos que os nossos computadores de casa, quando não, nós não temos o mesmo potencial de investimento em segurança quanto as nossas corporações, né? E isso ainda fica pior, que sabemos que é uma realidade no Brasil e no mundo, que muitas pessoas compram computadores com sistemas operacional pirata. E qual o problema de um computador com sistema operacional pirata? Porque ele não recebe atualização. Ontem saiu um boletim do CERT com diversas vulnerabilidades, e tem um aqui que fala especificamente do Windows, que permite a exploração remota, né, o controle remoto do computador. E os nossos colaboradores, os computadores que eles estão utilizando, estão preparados para atender os requisitos de operação e segurança que as corporações exigem, né? Então, existem vários desafios que a gente ainda tem que identificá-los e procurar a solução adequada. Ok. O Igor trouxe números, falou sobre a necessidade de criar aí modelos de mitigação, e o Régio da Caixa também trouxe um aspecto importante, comentando sobre que não é necessariamente preciso você ter uma estrutura de VPN. E isso foi uma experiência muito interessante que todo mundo viveu. Se eu não me engano, aqui nas chamadas, eu tenho o Roberto Toscani pedindo a palavra aqui, da Alma Viva, não é isso, Roberto? O que você pode acrescentar da tua experiência e mitigar esse cenário aí no meio da pandemia? O que aspecto você pode trazer para a gente? E tanto o Fred quanto o Cortizo, se quiserem fazer alguma colocação em relação às questões que já estão surgindo aqui, né? Fiquem à vontade também, eu vou anotando aqui os pedidos. Com você, Roberto. Bom dia, Graça, bom dia a todos. Bom dia. Eu acho que a pandemia ela trouxe um cenário muito importante que muitas empresas não estavam preparadas, ou pelo menos não tinha toda a sua infraestrutura preparada para todo o cenário de home office, né? Eu acho que uma coisa que
que foi falada pelo Igor no começo é pura verdade. Empresas que já tinham o seu plano de continuidade estruturado, teve que praticamente refazer o seu plano de continuidade, os seus controles para conseguir atender a demanda operacional dos nossos clientes. Mas assim, eu queria colocar mais um ingrediente na conversa que a gente sabe que controles tecnológicos sempre são existentes e são necessários para qualquer cenário hoje existente no cenário home office. Não tem como ser assim uma VPN, um MFA, um CASB, alguma coisa para controlar. Mas uma coisa que eu percebo muito que a maioria das empresas ainda estão tentando achar uma solução que é para o fator de segurança chamada segurança física, né? Porque antigamente você tinha o seu computador dentro da sua empresa, a pessoa passava pela catraca com seu crachá, entrava na empresa, tem câmera, tem inúmeros controles de segurança física para garantir que aquela pessoa é ela mesma, né? Quando você vai para um cenário home office, você não tem mais esse controle. Você não consegue mais garantir que a pessoa que está na frente daquele notebook da empresa, do computador, como você mesmo falou, embaixo do braço, né, leva até a casa da pessoa para trabalhar e tudo mais, a gente tem um cenário muito ruim ainda, que é um grande desafio, acho que é o grande desafio de segurança da informação, junto também com o cenário de cyber, mas o cenário de segurança física. É algo que nunca foi pensado, pelo menos para um cenário home office, né? E eu acho que é o grande desafio das empresas e dos profissionais de segurança, como viabilizar maneiras, como viabilizar soluções que possam, pelo menos, garantir um controle adequado, uma segurança adequada nesse sentido. Perfeito, excelente aí. Mais um elemento aí para ser discutido que o Roberto trouxe, que é a questão da segurança física. Eu não sei, espero não ter me perdido aqui nas solicitações. Antes da Francimara, alguém tinha solicitado a palavra? Porque eu tenho aqui o registro da Francimara. Então, Francimara, o Lucas, acho que o Lucas pediu antes, né? Então, tá bom. Então, eu passo para o Lucas, do Banco Fibra, e logo na sequência para a Francimara. Vou pedindo para a gente começar, né, a dar um ritmo aí um pouquinho maior, falando, né, um pouquinho menos, mas para a gente tentar fazer o debate ficar mais quente. Só para vocês lembrarem, né, vocês podem também contextualizar e comentar o que já foi dito pelos colegas, né? Então, nós já temos aí alguns elementos importantes para a gente debater. Por favor, Lucas, é com você. Obrigado. Os colegas já mencionaram muito sobre os desafios. Acho que o principal desafio de imediato é a extensão do perímetro de segurança, que antes passava a ser o corporativo, agora passa a ser a residência de cada um dos colaboradores, e como nós estendermos esse perímetro, acho que de forma segura. Realmente, o que foi comentado é a realidade, a preocupação inicial é manter a continuidade de negócios, ou seja, é manter as operações, é manter os sistemas com o devido funcionamento. Porém, como também comentado, nós notamos que dentro da residência tem o filho que está estudando, está fazendo uma videoaula, às vezes tem o cônjuge que também está trabalhando, a gente tem, às vezes, o filho jovem está jogando videogame ali, também está conectado à internet. Todos os recursos, cada vez mais, eles estão consumindo de conectividade. Então, como isolar, né? A gente, em segurança, fala muito sobre movimento e tráfego lateral. Como eu consigo isolar isso? Porque uma brecha explorada dentro de um dos equipamentos que eu contenho em minha residência pode afetar diretamente ao meu negócio. A gente já tomou nota e tem conhecimento que, por conta de uma brecha em um sistema de ar-condicionado, a empresa perdeu aí informações valiosas. É verdade. Então, como nós estendemos esse perímetro? E como definimos essa bolha? Acho que esse é um grande foco a ser considerado também. Perfeito, ótimo, Lucas. Francimara, que colaboração você pode trazer também para a gente aqui nesse momento? Voltando aqui ao Security Leaders, muito obrigada, Graça, pelo convite. Eu agora estou como presidente executiva da ATID, que é uma associação de tecnologia e identificação digital, de empresas de tecnologia e identificação digital, e eu sempre trabalhei com esse lado preocupante, que era proteger o meu usuário final, porque, como banco, eu sempre disse que a gente investia muito nas nossas infraestruturas, e cada vez que a gente robustecia essa infraestrutura, mais o alvo se tornava o cliente final.
e agora essa realidade passa a ser de todo mundo. Então, eu acho que eu elenquei 3 coisas aqui que eu considero que são os pilares para a gente atender esse novo mundo, né, que foi trazido para nós tão rapidamente, muito antes do que todo mundo esperava. Sempre se falou em home office, eu falo que agora a gente está em home life, né, tudo é academia, tudo é escola, tudo no mesmo lugar. E eu entendo o seguinte, a primeira coisa que nós vamos ter que trabalhar, eu acho que sempre vai ser aquela cantilena de todos os sempre, a cultura, para as pessoas entenderem em que nível que elas precisam estar seguras. E aí eu brinco que até ensinar as pessoas a criar uma DMZ em casa, para poder trabalhar com a empresa sem estar afetando, ou sendo afetado pelo joguinho, pelas conferências que estão rodando juntas. A segunda coisa, eu acho que é a questão da tecnologia, que a indústria vai ter que se virar e olhar para o usuário final e buscar essa robustez que sempre deu para as empresas, focada no usuário final. É lógico que é difícil você falar para o usuário final que ele vai ter que fazer um firewall e configurar essas coisas, porque ele vai ficar perdido. Mas a gente precisa trazer isso como a gente trouxe outras tecnologias. Outro dia eu estava conversando sobre um post nosso numa rede social, e a moça da publicidade disse para mim assim, autenticação robusta. Eu falei, a pessoa vai saber o que é isso? Ela falou, claro, todo mundo hoje faz autenticação em 2 fatores no Zap e tal. Então, a gente tem esse grande desafio também de ensinar isso para as pessoas. E uma que aí eu vou vender meu peixe, né, Graça? Porque você sabe que eu acredito realmente nisso, é a questão de uma identidade digital robusta. Eu acho que hoje nós tivemos hoje uma medida provisória que o governo soltou agora de manhã, falando sobre os tipos de assinaturas que ele vai trabalhar com o mercado. Então, ele traz o conceito da assinatura simples, né, que seria aquela assinatura que só identifica, a assinatura qualificada, que é a do ICP Brasil, avançada, desculpa, primeiro, avançada, aquela que traz um pouco mais de associação do usuário com a identidade que ele é, e a qualificada, que seria aquela que usa todo o esquema de robustez da ICP Brasil. Então, eu acho assim, a gente ter uma forma, primeiro, de garantir a identidade de quem está do outro lado é muito importante. E cabe a cada gestor de cada empresa identificar os níveis de risco que estão associados para escolher que tipo de assinatura ele quer associar. Então, para mim, para não me alongar mais, que eu sempre me alongo muito, são esses 3 pilares, e a gente ter forte identificação, cultura e a indústria se voltar para o usuário final. Excelente, Francimara, obrigada aí por, inclusive, trazer mais um contexto aí. Eu tenho pedido do Jefferson, mas antes de passar para o Jefferson, acho legal o Cortizo pediu a palavra, acho importante, Cortizo, porque nós já temos alguns cenários aí que demonstram realmente desafios que vão da segurança física, como foi colocado, até para todas essas questões ligadas à cultura, e principalmente um desafio, como a Francimara colocou, para a indústria, de levar essa robustez corporativa lá para a ponta, né? Eu acho que para poder mitigar realmente, porque aonde está a fragilidade é por onde o ataque vai atuar, é por onde a indústria do crime cibernético vai atuar. E agora a fragilidade, a quantidade, né, de pontos frágeis, nossa, ela, né, ganhou uma dimensão muito aumentou grande. Então, muito, né? Uma dica aí, Cortizo, o que você pode colocar? Não, sem dúvida, a nossa segurança é tão forte quanto ela mais fraco, né? Isso já é a premissa da segurança já faz tempo. Mas, dentro da indústria, a gente acredita que exatamente o que vocês falaram, porque é preciso fazer com que, estando em casa, estando usando o seu BIOD, por exemplo, quando você ia para a empresa com o seu celular, usando um computador corporativo, precisamos ter segurança independente do meio e onde você esteja. E por isso existem hoje tecnologias que não somente a VPN, que foi uma coisa que a gente percebeu, que no desespero, né, que pegou todo mundo de surpresa, vamos colocar a VPN para todo lado, sendo que só a VPN não é suficiente. Você precisa fazer com que o acesso da VPN também seja separado dentro do corporativo. A gente falou aqui muito do lado do home office. Sendo que se eu fizer toda a segurança do lado do home office e a VPN, ela também permitir acesso a qualquer
DMZ ou a qualquer segmento de rede dentro da corporação, abriu o túnel, né? Abriu o túnel. Então, a gente tem hoje e aí condições... dimensiona, né? A dimensão fica muito maior, né? Exatamente. E é isso que a gente está vendo, porque os ataques eles estão começando no home office, porém, o acesso está a toda a rede da empresa. Então, os ataques de ransomware que a gente tem visto muito, a porta de entrada é o home office. Porém, se aquele usuário ele tivesse somente acesso ao mesmo segmento de rede, às mesmas aplicações que ele tinha quando estava fisicamente na empresa, esse ataque também estaria já contido em si mesmo. Entendi. Então, além do fato de ele estar exposto dentro da sua casa, o acesso dele também está exposto para toda a rede dele. Então, a gente precisa fazer a segmentação tanto do acesso no mundo corporativo, como também dentro de cada acesso remoto. Né? Excelente, Cortizo. Jefferson, você ainda não falou, né? Sua vez aí. Obrigado. Bom, pode trazer olá. bastantes elementos aí, né, Jefferson? Já exato, né? Então, o desafio de ser um dos últimos a falar é até difícil trazer novidade, né? Então, assim, as contribuições fantásticas, realmente, né? Concordo muito ali. E, assim, eu acho que, pegando a fala ali da Francimar ali, né? Realmente, assim, a gente acredita aqui que o elo mais fraco é pessoas e conscientização e mudança de cultura é essencial, né? O paralelo que a gente faz ali, e até roubando um pouco a fala de ontem, né? A pandemia tecnológica que estamos vivendo, né? A gente pode fazer, assim, trazer o paralelo, né? As pessoas estão usando máscara porque são inundadas com essas informações, né? Então, assim, muita comunicação, né? A gente de segurança somos muito técnicos, né? Então, a gente precisa muito de apoio e aqui na Copel a gente tem se aproximado muito na área de marketing, né? Para nos auxiliar isso com comunicação, né? Porque realmente, né? A gente enxerga que trazer essa consciência para os usuários, controles tecnológicos a gente sabe fazer, né, a gente tem ali, mas o reforço com as pessoas, acho que tem que ser o mesmo paralelo com a vida real, né, então as pessoas estão usando máscara, por quê? Todo dia tá sendo dito e está colocando medo e assim, não tem outra forma, né, a gente tem que fazer a mesma coisa. Aumentar as defesas contra a pandemia cibernética, né? Exatamente isso. Então, a gente tem que... a gente aumentou, lava as mãos, usa máscara, evita determinados comportamentos, a gente está tendo que se aculturar. A gente vai ter que assustar, no fundo, é assustar o nosso cliente, né? Na verdade, olha... Começar a mandar umas máscaras aí para casa aí dos funcionários, mesmo em casa, né? Bota essa máscara na sua rede aí, protege mais, que a coisa está complicada. Que bom, chegamos agora no momento que é o momento bom da mesa redonda, né? Tenho aqui pedidos do Lucas, Frederico, Igor, Roberto, todo mundo quer falar. Agora eu vou ser um pouquinho chata com o tempo para a gente poder fazer um ping-pong aí, porque os elementos são bons. Na ordem, o Lucas pediu a palavra. Lucas, você quer acrescentar algum dado? Justamente, apontamos diversos fatores de segurança, brechas a serem explorados, dentre outros, e comentar um pouquinho o lado bom disso, que gerando essa cultura do anywhere, que é realmente você poder trabalhar de qualquer localidade, ter o dinamismo, a dinâmica para exercer suas atividades, o aculturamento realmente das pessoas teve de ser mudado, e isso é um trabalho incessante, porque acho que a maior vulnerabilidade realmente são pessoas. Sim. Mas também tivemos de buscar diversas soluções para acoplar a dinâmica de segurança, para que a nossa bolha, a nossa coroa ali no centro, ela continuasse e se mantenha cada vez mais protegidas. Sim. E, particularmente, em relação a isso, nós tivemos uma experiência muito boa, utilizando de recursos, inclusive da própria Fortinet, onde conseguimos fazer segregação de ambientes on-net e off-net, profiling, MFA, conseguimos segregar utilizando dos recursos virtuais dos firewalls proporcionados em VDONs para que
dentro das etapas de identificação e mitigação, a gente não tenha o dado chegando diretamente à nossa rede, mas antes ele passe por um filtro adicional, que seria esse domínio lógico, e tudo isso integrado às demais soluções. Eu acho que isso também acabou trazendo uma dinâmica melhor, que as empresas estão vendo a necessidade, estão cada vez mais procurando investir nisso, e abriram os olhos finalmente, né? Tem os lados bons, que realmente é poder implementar e cada vez definir uma arquitetura mais segura. É interessante, só complementando esse aspecto que o Lucas colocou, que ontem também vários CISOs falaram, quer dizer, desse lado da oportunidade também de repente, você conseguir ampliar, né, o seu nível, a sua maturidade de segurança, no momento que fica claro para o board que o investimento é necessário, porque está se vivendo realmente um cenário de maior vulnerabilidade. Então, muito interessante a experiência que o Lucas trouxe aqui. Fred, você pediu a palavra. Eu acho que tem algumas questões mais técnicas aí que foram colocadas que a gente pode esclarecer, né? Mas o que fica aí, além da questão da cultura, é que realmente precisa olhar para o seu ambiente e poder ver onde estão esses gaps, né? E talvez a hora seja muito importante para poder tentar superar esses gaps, olhando aí a segurança na ponta, né, do processo, né? Sim, Graça. E aí eu gostaria exatamente de focar um pouquinho aqui no que fazer, como você conseguir resolver isso. Então, quando se iniciou o processo, todo mundo fez e criou a melhor maneira de se comunicar. E agora a gente precisa começar a olhar de forma mais profunda de como espalhar a segurança. Então, quando a gente começou lá atrás com a história do Security Fabric, exatamente para trazer essa integração toda de segurança em todo o ambiente, a ideia era exatamente isso, por causa dos dispositivos de IoT, de Bring Your Device. A gente já vinha falando de SD-WAN, ou que a gente chama hoje de Security Branch, que é você levar essa infraestrutura de segurança para uma área diferente. Então, a gente já está estimulando que as pessoas olhem para ter uma segregação dentro de casa de forma automatizada, onde a empresa consiga gerenciar isso tudo para ele, sem que ele precise tomar. Então, ele vai ter a rede corporativa dele e a rede pessoal de Wi-Fi dentro de casa, sem precisar pensar de forma mais dinâmica. Lembrar de todos os fatores de autenticação forte, de segurança que você precisa garantir para entender quem é aquele usuário, porque um dos dispositivos que a gente viu com muita frequência acontecendo eram os sistemas corporativos, os filhos estavam entrando e escrevendo besteira, porque ele deixava o computador desbloqueado. Então, aí é um nível maior de aprendizado que a gente tem que ter. Sim. E aí, apesar dos pesares, todo mundo teve que viver esse mundo com o que tinha disponível em casa, o que já estava disponibilizado. Então, todo mundo fechou VPN, mas muitas das pessoas não tinham condições de verificar o tráfego que estava rodando dentro dessa VPN, porque isso exige uma capacidade de processamento maior. Então, as pessoas tiveram que botar para funcionar. Agora é a hora da gente reavaliar o nosso fluxo e entender o seguinte: como é que eu vou olhar esse tráfego, como é que eu vou tratar esse tráfego, como é que eu segrego ele da empresa, para que tipos de sistema eu vou autorizar. E eu acho que a gente, olhando com mais cuidado isso, olhando para o dispositivo pessoal do funcionário, que não deve ser o dispositivo pessoal, porque se a gente, como várias empresas estão pensando em não voltar mais para o escritório, elas realmente vão ter que investir um pouco mais em ter esse nível de segurança dentro da casa do funcionário, garantir que ele vai ter uma máquina funcionando, atualizada, conectando, de forma autenticada e forte. Ele ter uma rede segregada não é só levar uma cadeira para a casa do funcionário, mas levar a infraestrutura de rede. Então, levar o Wi-Fi para dentro da casa do funcionário e segregar esses dois tráfegos. E aí, depois, são controles adicionais que você vai adicionando. E aí, resolve-se com a questão de tempo e investimento. Infelizmente, o food, como o Jefferson falou, é uma coisa que a gente sempre evitou, mas que a gente viu que funcionou muito bem com a pandemia e que talvez tenha que realmente ser implementado de uma forma mais ativa nas empresas. Perfeito. Mas obrigado, Graça. Eu acho que com isso eu dei uma resumida. Não, mas aí, ótimo, do ponto de vista do outro lado, não do problema. Isso, com certeza, mas porque aqui o objetivo é a gente ver os desafios, mas também deixar, não só para quem está participando, mas para o público que está assistindo, né, soluções. Senão as pessoas saem da mesa redonda e falam assim: nossa, só tem problema, será que não tem nenhum caminho, nenhuma solução? E legal também o Lucas trazer aí a experiência dele. Igor, estamos naquela fase em que a gente está procurando aí já falar um pouquinho, né?
rapidamente aí sobre as questões Sim. que foram colocadas, mas deixar alguns vetores aí, algumas alternativas. Acho que a questão da cultura, eu acho assim, gente, cultura realmente é fundamental. Mas o que o nosso público também espera, além das questões culturais, é assim, é saber de vocês aquele, né, como que cada um está conseguindo, né, de alguma forma, levar esse período. Então, quem puder, nesse final, compartilhar essas dicas, experiências, é muito bom. Igor. Dicas práticas são sempre bem-vindas no Setor de Sim, Líderes. O com pessoal certeza. tomar nota e aplicar em casa, né? Anota. O pessoal agradece isso no final do evento, gente. É Uma só isso que dica precisa. importantíssima, nós falamos muito de tecnologia aqui e cultura, mas algo que eu costumo sempre utilizar, nós nunca conseguiremos utilizar 100% da tecnologia, seja por questão de tempo de implementação ou custo. Eu sempre amarro juridicamente aquilo que a nossa arquitetura e tecnologia não cobre. E eu, não por coincidência, mas porque fiz a lição de casa, já tinha isso previsto, anexado na política de segurança da informação, em termos de um contrato de sigilo e confidencialidade que já abordava essas características. Então, minha tecnologia, ela vai só até um certo limite, assim como a minha conscientização. Então, eu tenho juridicamente, vamos dizer que uma proteção de tudo aquilo que eu não consigo atingir, mesmo na casa do colaborador, nós estamos respaldados juridicamente. Por quê? Nós falamos de ataques, né? Mas não podemos nos esquecer que tem os insiders na empresa, né? Podem haver. Talvez nessa condição, isso venha É a verdade. aflorar. E por mais que nós tenhamos controles lá nos equipamentos da empresa, principalmente, há momentos em que o colaborador ele vai estar com esses controles, talvez offline. Então ele vai querer usar um serviço de streaming no computador da empresa, vai tentar acessar o web e-mail particular, tentando alterar o proxy, alterando qualquer outro tipo de política, vai tentar copiar informações confidenciais para a máquina, para depois tentar pegar de alguma outra forma. Então, nós nos vimos com projetos que estavam na gaveta e foram colocados em cima da mesa novamente, que até então não haviam sido abordados por questão de custo, né? Mas é desenvolver baselines e hardenings para sanar esses novos gaps que surgiram agora. Então, lembre-se, né? Utilizar os recursos jurídicos à disposição para cobrir aquilo que a tecnologia não cobre. Excelente, uma ótima dica. Roberto, o que você pode contribuir aí também, pediu a palavra, para recuperar aí, né? Para superar, na verdade, esses gaps. Verdade. Bem, Graça, assim, acho que 2 pontos que eu gostaria de colocar muito rapidamente. Eu acho que a parte de conscientização sempre foi um carro-chefe de segurança e nesse momento de pandemia, de home office, acho que ele é essencial, como o Jefferson, o próprio Lucas falou, e o Igor agora falou da parte jurídica, e acho que conscientização com elementos de confidencialidade, com termos, é extremamente importante e agregador a pessoa na ponta, o colaborador que está na casa dele. E o segundo ponto que eu gostaria de colocar, que eu acho que é extremamente importante, nem todas as empresas preparadas para levar equipamentos corporativos na casa dos profissionais, né? Muitas vezes as pessoas fazem acesso a VPN com equipamento próprio. E aí acho que está o grande X da questão, que é não somente garantir que aquela conectividade da estação esteja segura, por exemplo, com ferramentas de compliance na hora que vai acessar VPN, né, até puxando um pouquinho para a Fortinet, né, colocando ferramentas de compliance, quando a pessoa faz a conectividade, garante se o antivírus, se o patch, se está tudo bonitinho na máquina da pessoa para se conectar na rede e evitar, muitas vezes, o que aconteceu ontem, né, com a exposição que ocorreu. Eu acho que você tem que pensar sempre, não somente no perímetro, estender o perímetro físico da empresa, com máquinas ou equipamentos corporativos, mas também pensando que a gente está num cenário de BioD, que a pessoa pode, de repente, conectar com o equipamento dela e você prover tecnologias e funcionalidades que não gerem impactos na empresa nesse cenário de pandemia, que particularmente eu acho que vai se estender aí, não, a pandemia acaba, mas um cenário de home office na empresa vai se estender durante muito tempo. Acho que acabou vindo para ficar, não tem como fugir disso. Então, o importante é garantir tecnologias, controles em cima desse ambiente novo. Perfeito. Nós estamos no nosso timing, exatamente no horário.
Eu quero agradecer muito a participação de vocês. Acho que nós traçamos o cenário, né? Conseguimos todos aqui falar sobre os principais aspectos que impactaram e, ao mesmo tempo, passamos dicas preciosas, cada um dentro da sua estrutura. Então, agradecer pela participação de vocês. Deixo aí com o Fred aí um recado final, um agradecimento aí também dele a essa participação. Continuem conosco, as mesas redondas hoje vão ocupar aí a nossa agenda o dia todo, e a ideia é exatamente essa dessa mesa. Os líderes que vão participar aqui estão trazendo suas experiências, compartilhando suas opiniões, e ao longo do dia eu tenho certeza que se vocês passarem um dia conosco, vocês sairão com muitos insights, como vocês me cobraram ontem. Queremos mais insights, então os insights estão aí para todos vocês aproveitarem, tanto de processos, quanto de pessoas, quanto de tecnologia. Fred. Graça, muito obrigado aí pela oportunidade. Eu acho que juntar esse time de feras aqui não é para qualquer um. Então, é importantíssimo poder escutar o lado de cada um. E eu gostaria de deixar uma mensagem final aqui de que a gente vem se preparando há muitos anos para deixar o ambiente mais seguro. Essa é a hora da gente aproveitar e realmente investir em segurança e pensar em segurança, não deixar para depois, porque se a gente não pensar agora, quando a gente sair da pandemia, talvez a gente tenha feito o investimento errado, da forma errada, ou tenha gastado mais do que a gente precisava gastar. Então, minha equipe está toda disponível aí para todos que estão assistindo, todos os nossos clientes e não clientes. A gente está disponível aí para apoiar vocês em qualquer projeto, qualquer necessidade que vocês tenham. Então, é só entrar em contato e eu agradeço muito aí pelo tempo. Graça, obrigado e um bom dia para vocês e uma excelente continuidade de evento. Muito obrigada, Fred. Obrigada a todos. Tenham um ótimo dia. Obrigada, pessoal. Obrigado. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau. Sensacional. Muito obrigada pela participação de todos, sempre enriquecendo o nosso evento, nossos queridos amigos CISOs. E agora, pessoal, nós vamos ter um intervalo até 10h20. Vocês podem sair, fazer os seus pit stops e tomar um café, que nós já voltamos com a próxima mesa redonda com um novo tema super importante para vocês. Fiquem aí que nós já voltamos.